pessoal, estou entrando um pouquinho antes, né? Vocês sabem. Pera aí, gente. Já vão entrando. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Paula. Eu sou taróloga e eu tenho um canal de tarô no YouTube, né? O meu canal chama Tarô com Amor, Cigana Paola Rosa Vermelha. Então, se você não conhece, né, o meu canal, aí no meu perfil aí desse Instagram que você está assistindo, tem o link do canal. Então, você pode clicar, já vai lá, já se inscreve, já deixa seu like nos vídeos, assiste seus vídeos, os vídeos, tá bom? Já compartilha, tá? E esse aqui é o Instagram do canal, tá? Então, por isso que chama Tarô com Amor, que é o mesmo nome do canal, né? E eu tô fazendo esse projeto, né, de lives, que é um projeto que chama Projeto Pensando em Você, que são lives que não são lives de tarô, tá? Ai, Paula, mas você tem um canal de tarô, por que você fez essas lives, né? Porque, como eu já expliquei aqui nas outras lives, né? A minha cigana, ela tem uma preocupação muito grande com as mulheres, né? Então, ela gosta que eu fale sobre vários assuntos com as clientes, que eu ajude, né? Que eu aconselhe ali na hora da consulta, né? Então, eu achei que seria interessante, nesse momento que a gente está vivendo, a gente bater um papo com algumas mulheres que, para mim, são mulheres inspiradoras, mulheres que trabalham em várias áreas diferentes e fazem trabalhos legais, interessantes, que eu achei que tinham coisas legais para acrescentar pra gente, tá? Então, por isso que eu trouxe essas pessoas aqui como convidadas, né? O projeto contou com 4 lives, hoje é a última live do projeto. Então, se você não assistiu as outras lives, as lives gravadas estão aqui disponíveis nesse Instagram, tá? Lá no Facebook do canal, que também chama Tarô com Amor, e lá no canal também, tá? Eu tô postando a live lá, porque tem bastante gente lá do canal que não tem Instagram. Então, depois que acaba a live, eu posto o vídeo lá no canal também. Então, entra lá, canal Tarô com Amor, Cigana Paola Rosa Vermelha, tá bom? A live de hoje, gente, é com a nutricionista Gabriela Nadai. E nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, dieta, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Quais seriam as dicas dela aí pra gente, tá? Depois, desculpa, gente, eu vou deixar a live gravada, então se você perder algum pedaço, né, você pode assistir depois, tá? E sobre o meu trabalho, aqui no Instagram você encontra o meu WhatsApp, né? Eu faço consulta de tarô e de runas e também dou curso de leitura de tarô, tá? Tem vários tipos de consulta, tá? Tanto de tarô quanto runas. E tem muitas promoções, tá? De consulta, todo mês tem promoção. Então, é só você entrar em contato, são várias formas de pagamento, tá? Então, quem se interessar pelo meu trabalho com tarô ou com runas, é só entrar em contato comigo por esse WhatsApp que tá aí, tá, gente? Desculpa. Então, gente, olha, hoje a live a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes, tá? Nós vamos falar sobre reeducação alimentar, nós vamos falar sobre dieta, né? Então, se você está interessado no assunto, já chama todo mundo, já compartilha, né? Deixa aí o seu boa noite, tá bom? No final eu vou mandar beijo para todo mundo que tá online. Então já manda seu boa noite aí, né? Pra eu ver que você tava participando. E é um prazer receber todo mundo aqui. Então, se você não assistiu as outras lives, elas estão aí gravadas, tá? Pra vocês assistirem, tá bom, gente? Hoje é a última live, então, do projeto Pensando em Você, tá? E continuem acompanhando aqui o Instagram. Todo domingo eu tô postando uma foto com os montinhos, tá? Pra vocês escolherem do tarô. E aí você escolhe o montinho que você mais gosta e depois eu faço a leitura, tá bom? Então, quem quiser continuar acompanhando, todo dia também eu posto a frase do vídeo do dia, né? Então, todo dia tem um vídeo, que é o vídeo de montinhos, né, de tarô, que eu faço os montinhos, você escolhe e eu faço a interpretação, né? E aí eu posto aqui no Instagram
qual é o vídeo do dia, tá? Então, para você saber qual é o tema do dia, entra aí no Instagram e já vê qual é a frase do dia, né, do tema do vídeo. Depois você já entra lá e assiste o vídeo, tá? Então tem bastante atividade aqui no Instagram, lá no canal também, né? E tudo que acontece aqui no canal eu também posto no Facebook, tá? Então, para você ficar por dentro de tudo, é só acompanhar aí as nossas redes sociais. É tudo Tarô com Amor, tá, gente? É só escrever Tarô com Amor no Facebook que já acha. E no YouTube é Tarô com Amor, Cigana Paola Rosa Vermelha, tá bom? Deixa eu ver então se já tá no horário. Vamos aguardar mais uns minutinhos, tá? Deixa pra mim boa noite aí, me fala de onde você é, né? Pra eu ver quem já tá online. E vamos esperar até as 8, né, gente? Que tem um pessoal que tá chegando ainda aí, tá? Então, às 8 eu vou chamar a convidada aqui, né? Pra gente começar a conversar, tá bom? Enquanto isso, vai deixando o seu like lá no canal, já entra lá, já se inscreve, tá bom? E já vai compartilhando a live pra mais gente chegar e assistir com a gente aqui, tá bom? Manda pra mim de onde você é. Boa noite, Winnie. A Winnie é de Angola. Manda pra mim, gente, de onde vocês são, o pessoal que tá online aí. E lá no canal, gente, eu faço 2 tipos de live também, tá? A Madaline de Fortaleza. E eu faço uma live respondendo perguntas gratuitas, tá? Uma pergunta por pessoa. Essa live é uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, às 10 da manhã, lá no YouTube, tá? Então, se você quiser participar, esse mês já foi, né? É sempre no primeiro sábado do mês, tá? Outra live que eu faço lá no YouTube é 3 cartas para meu signo, tá? Eu tiro 3 cartas para cada signo do horóscopo, pra gente ver o que vai acontecer durante o mês para aquele signo, tá? Então, quem quiser acompanhar, eu faço live também. Lá no YouTube é super legal, é sempre no dia 1º do mês, tá? A do signo. Então entra lá para você acompanhar. Regiane de Curitiba, Paraná. Quem mais que tá online aí, gente? Manda um oi pra mim. Já tá quase no horário, viu, gente? Só mais um minutinho que é pra gente esperar todo mundo entrar, né? E aí eu já vou chamar a nossa convidada, tá? Quem assistiu as outras lives, fala pra mim se gostou. Já manda seu oi, seu boa noite. O pessoal tá chegando, hein, gente? Vamos esperar mais um minutinho. É quase 8, né? Pra todo mundo conseguir chegar, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Nós já vamos começar, viu, gente? Só mais um minutinho para dar 8 horas, né? Porque nós combinamos às 8 e ainda tem gente que vai entrar, né? Então, só mais um minutinho, a gente já chama a nossa convidada e já começa a conversar um pouco, tá? Então, é um bate-papo sobre nutrição, alimentação, tá? Então, a gente vai conversar sobre bastante coisa legal, tá? Então, fiquem com a gente aí, já deixa seu boa noite. Eu vou chamar, então, vou ver se a Gabriela já tá aqui, gente. Ainda não, vamos aguardar mais um minutinho. Então, se você chegou agora, né, meu nome é Paula, eu sou taróloga, tenho um canal de tarô no YouTube. O link do meu canal tá aí, ó, no meu perfil desse Instagram. É só você clicar, vai lá, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha os vídeos, tá?
E os vídeos são são vídeos de montinho, né? Eu coloco 3 montinhos de carta, você escolhe qual montinho você quer, né? Tem uma pergunta, as perguntas são todas pedidas pelos inscritos, tá? E aí eu coloco lá, vou me casar, vou conseguir um emprego, várias perguntas. Você escolhe o montinho, eu faço a interpretação, tá? Então os vídeos são assim e eu faço live 2 vezes ao mês também no canal, tá bom? Certo, pessoal? Deixa eu chamar a Gabi que ela já entrou. Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem, Gabi? Tudo, e você? Tudo bem, tô metade da minha cabeça aqui. Arrumando a câmera. Pessoal, essa é a Gabriela. Oi, gente. Nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, viu, Gabi? Um prazer receber você aqui, viu? Obrigada. Pessoal, então essa é a Gabriela, né? A Gabriela vai conversar um pouquinho com a gente hoje. A Gabi é nutricionista. Eu falei para você que ia ter mais uma ex-aluna minha aqui, né? Então a Gabi foi minha aluna. Né, Gabi? E hoje ela é uma nutricionista formada pela Unesp, né? Uma menina super especial aí, que tá fazendo um trabalho super legal. Então, por isso que eu chamei a Gabi hoje para conversar com você, tá bom? Conta pra gente, Gabi, como que começou a sua vontade de ser nutricionista, essa paixão pela nutrição? Como que surgiu isso? Você já tinha esse amor pela nutrição, já queria ser nutricionista? Como que surgiu isso na sua vida? Eu descobri a minha vontade de ser nutricionista mais para perto do 2º colegial. Porque a partir dos 8 anos, eu descobri que eu tinha colesterol alto de genética. E aí, visitando vários médicos, eles falaram que eu tinha que tomar remédio para baixar o colesterol, que a alimentação podia ajudar, mas que eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida e tudo mais. E eu não aceitava que com 8 anos eu tinha que tomar remédio pro resto da vida, tipo, até morrer. E aí até fui num médico que ele foi bastante chocante na forma como ele falou comigo, porque ele falou que se eu continuasse do jeito que estava e não tomasse o remédio, se eu ficasse tentando controlar só com alimentação e tal, pode ser que eu morresse com 25 anos. Daí isso me deixou bastante chocada e eu fui atrás de buscar uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, e a partir daí eu descobri o quanto eu gostava dessa relação com os alimentos, assim, porque eu acho que a cozinha é um lugar que a gente pode se expressar de diversas formas e se encontrar, né? Encontrar o que a gente gosta. E aí, através disso, primeiro eu pensei em fazer gastronomia. Mas eu queria muito essa questão da saúde junto com a alimentação também, porque visitando vários nutricionistas desde criança, eu sabia o quanto o alimento tem o poder de transformar a nossa vida de diversas formas. E é isso que a gente vai falar também um pouquinho aqui. E aí, eu pesquisando algumas matérias da faculdade, da escola mais relacionadas a escolher a faculdade, me levaram a descobrir que a nutrição era exatamente o que eu queria, que é uma correlação entre os alimentos e a saúde. Daí, desde ali, eu decidi que era isso que eu ia fazer. E tem as receitinhas também, viu, gente? A Gabriela coloca lá no Instagram dela, é nutricionista Gabriela Nadai? É Gabriela Nadai Nutri. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários. Tá bom. É Gabriela Nadai Nutri, gente. Entra lá porque ela faz várias publicações interessantes sobre alimentação e ela também coloca umas receitinhas lá, tá? Então, quem gosta de cozinhar aí, quer fazer alguma coisa saudável, diferente, né? Ela tá sempre colocando alguma coisa lá para vocês, tá bom? Depois, se der, eu pego alguma coisa do seu, né? E compartilho aqui no Instagram pro pessoal ver, né, Gabi? Uhum.
Posso até passar Você também uma ela colocou receita. receita. Isso, ela colocou uma receita de sopa, gente. Uma delícia outro dia. Tem né? pão. Agora que tá vindo uma frente fria, pão, bolo, um monte de coisa legal, né? Daí eu vou colocar aqui para vocês, tá? Você vai preparar uma para nós, Gabi? Eu preparo uma exclusiva para vocês. Ela vai preparar uma pra gente. Vamos ver o que vem aí. Deve ser tudo gostoso, viu, gente? Então, vamos conversar um pouquinho, Gabi, sobre a questão da alimentação, né? A gente passou por esse período de isolamento aí, né? Nossa, tá dando interferência em alguma coisa, né? Você tá escutando? Um barulho, tá escutando? Eu não tô escutando nada, pra mim tá tranquilo. Então, tá bom. A gente passou por esse período de isolamento, né? E eu acho que, assim, todo mundo mudou muita rotina, né? E deve ter mudado muita alimentação também, né? Porque a gente fica em casa, é muito mais difícil você fazer dieta. E você, é claro que tem a vantagem que a gente pode ter tempo para preparar a nossa comida, né? Acho que os nutricionistas sempre falam isso pra gente, né? Que é interessante a gente preparar a própria comida, né? Mas eu acho que teve uma quebra na rotina de todo mundo, né? Com essa questão da pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, sobre como que a gente pode voltar para uma rotina saudável, sabe? Depois de toda essa situação, como a gente pode organizar, melhorar um pouco a nossa alimentação e tentar voltar numa rotina, né? Que a gente ficou assim nesse período meio perdido, ainda tá voltando, né? Esse novo normal aí tá começando. E como que a gente se organiza agora, né? Eu acho que em relação a tudo isso que você falou, a gente tem alguns pontos bastante importantes para levantar, né? Que é essa questão de ficar em casa, de ter uma rotina totalmente diferente de trabalho, obrigações e tal. Isso acaba gerando muita ansiedade nas pessoas. E é por conta também dessa ansiedade que a gente vai atropelando tudo e perde a linha e não consegue fazer as coisas para cuidar da gente tão bem quanto a gente poderia fazer, né? E eu acho que a alimentação entra até nesse ponto. Porque uma coisa que eu gosto muito de explicar às vezes a gente tem a mania de buscar pela saída mais fácil. Então, nossa, eu tô muito chateado, eu vou comer um doce. E assim, vai ajudar, porque o doce vai elevar a sua serotonina, que é o hormônio do prazer, mas tão rápido quanto vai subir, assim que o doce estiver digerido, não tem mais, a serotonina vai cair e você vai ficar ainda mais chateado, ansioso do que você estava antes. Então, entender que o seu corpo busca o doce, por exemplo, porque você está ansioso e que uma estratégia muito mais fácil para lidar com isso seria, por exemplo, fazer alguma outra coisa que você gosta. Então, fazer um hobby, fazer um exercício, porque o exercício também vai liberar serotonina. Então, é achar esse equilíbrio. E em relação à organização, eu acho que mesmo a gente estando em casa agora, é muito importante que a gente mantenha uma rotina. Não importa que os seus horários mudaram, mas coloca horários para você fazer as coisas. A gente tem que se manter como se a gente estivesse ainda numa rotina normal, né? Fora de uma pandemia. Porque se você deixa que os seus horários se desregulem, é muito difícil conseguir colocar alguma coisa em ordem. E outra questão também que a gente pode falar sobre isso são os alimentos que ajudam nessa questão do bem-estar. Então, cacau, tem que ser o cacau mesmo, ou chocolate 70%, porque os menores quase não vai ter cacau. Semente de girassol, semente de abóbora, castanhas, folhas verdes escuras, tudo isso vai ajudar a gente a se sentir melhor só comendo. Então, é uma forma também mais... Ansiedade. São alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade, São né? alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade. Tá vendo? Não é só o chocolate. A gente pensa que é só o chocolate, mas não é, né, Gabi? Isso até me lembrou uma coisa que eu tava conversando com as pessoas hoje lá no meu Instagram. Que chegaram muitas pessoas para mim essa semana com essa queixa de... eu como alguma coisa que eu gosto, depois eu me sinto culpado, ou eu não consigo ter ânimo para começar uma coisa nova. Começou a quarentena, eu me perdi, parei de cuidar de mim e tal. E eu acho que
tudo isso entra na questão de que, estando mais tempo em casa, a gente convive mais com a gente mesmo. A gente não tem outras pessoas ao redor. Então você acaba, talvez, olhando mais para você de uma forma que você não olhava antes. E isso pode ser para exaltar tanto qualidades quanto defeitos. E às vezes aí a gente se negligencia porque a gente não gosta muito do que a gente está vendo. Então, uma dica que eu dou para você lidar com isso é assim, cada um tem uma característica que é só única, que é a sua essência, que é o que faz você ser o que você é. Então, se você for até o espelho e procurar isso, com certeza você vai saber identificar depois de algum tempo. E é a partir daí que você começa um processo de mudança da forma certa, que é, eu vou fazer essa mudança porque eu quero gostar mais de mim, porque eu quero me cuidar com mais carinho, porque eu sei que eu mereço esse cuidado, entendeu? Então, acho que essa questão de como a gente olha para as coisas também impacta muito. E é um momento de realmente a gente parar para pensar em que a gente precisa cuidar mais da saúde, né? Sim. Eu acho que mais do que nunca todo mundo percebeu isso, né? E pessoas que já tinham comorbidade, elas tiveram muito mais dificuldade de lidar com a doença do que outras pessoas, né? Que não tinham nada. Então, a gente pensa que quanto mais saudável a gente for, menos risco a gente corre em uma situação como essa, né? Então, a gente tem que se cuidar, né? E pensar que isso aconteceu agora, graças a Deus parece que está melhorando, mas amanhã pode acontecer algo parecido e a gente tem que estar bem com a nossa saúde, né? Porque isso é um fator importante, né? Não é deixar para se cuidar na hora que as coisas acontecem, né? Eu gosto da nutrição por causa disso, porque a nutrição não é um remédio. A nutrição é uma prevenção. É uma coisa que você vai fazer para antes de acontecer, para realmente levar uma vida saudável, né? Para estar bem. E a gente estava conversando outro dia em relação às emoções, né, Gabi? Como as nossas emoções comandam as nossas escolhas, né, dos alimentos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que é bem interessante para a gente pensar. Eu estou fazendo um acompanhamento com a Gabi, né, Gabi? Uhum. E ela fala bastante sobre isso comigo, e eu acho muito interessante porque é uma forma diferente de abordar, né? A questão. Então, não é só aquela coisa, você não pode comer isso, como você falou do médico, né? Que falou, você vai morrer com 5 anos se você não se cuidar, aquela coisa que a gente estava mais acostumada antigamente, né? Aquele médico que era nutricionista, que de repente assustava a gente, né? E proibia tudo. Aquela coisa. Que acho que até isso que criou essa cultura que a gente tá, né? Porque as pessoas têm medo de comer as coisas. Mas tal coisa é gordura, mas tal coisa é carboidrato. E não é bem por aí. E acabam se alimentando mal, né? Exatamente, porque assim, tudo bem que você comer um lanche todo dia não vai fazer bem para você. Você comer uma barra de chocolate todo dia não vai fazer bem para você. Eu acho que é meio que por aí. Só que, por exemplo, um lanche, nesse momento, pode te lembrar a saída com os amigos. Então, pode trazer um sentimento bom. Uma pizza é uma coisa que pode não ser saudável do ponto de vista físico, mas vai nutrir seu emocional de alguma forma. Então, como que a gente lida com isso? Nenhum alimento é veneno. Nenhum alimento sozinho vai te fazer mal. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, é exatamente isso que a gente tem que ter em mente, sabe? É o tanto que você vai comer daquilo. E um ponto muito crucial para a gente bater hoje é que a maioria de nós, na hora que vai fazer uma refeição, vai sentar na frente da TV ou vai fazer a refeição com o celular na mão. E muitas vezes, se você já não tem esse autocontrole de comer um pouquinho e se sentir satisfeito, você não pode se distrair enquanto você está comendo, porque você não vai sentir o sabor suficiente para ficar saciado com uma quantia saudável. A questão não é muito o que a gente come, mas é o quanto a gente come de cada coisa, entendeu? E cai até naquilo que a gente falou antes, né? Por exemplo, se você acaba comendo muito alimento processado, por exemplo, pizza, lanche, chocolate, sorvete, isso vai fazer com que você tenha uma queda de serotonina. Então, cada vez você precisa mais dessas comidas super processadas para se sentir bem.
E é aí que a gente cai num ciclo perigoso. Sim, e aí tem a questão das emoções, né, que a gente estava falando. Então, por que a gente sempre procura esses alimentos quando a gente está com algum problema emocional, triste, chateado, né? Por que será que a gente fica nesse... Parece um vício, né? De alimentação, uma compulsão, assim, né? Sim. É o próprio alimento que era isso. Muitas vezes, tanto pode ser a questão do próprio alimento, como eu falei, do doce, da produção de serotonina, quanto muitas vezes é porque você sabe, de alguma forma, o que está te fazendo falta. Então, por exemplo, nossa, eu tô com saudade de um acontecimento e eu sei que se eu tivesse esse tal acontecimento agora, eu estaria bem. E aí você vai buscar um alimento que te lembra aquilo. Então, por exemplo, sopa que lembra a nossa avó, alguma fruta que te lembra alguém, algum doce que te lembra alguém, um bolo que sei lá, sua mãe sempre fazia. E aí isso traz essa memória. Então, de alguma forma, isso te preenche. Só que aí entra naquilo que até a gente trabalhou muito, de será que é uma questão emocional minha que está me fazendo buscar isso? Será que eu estou de fato com vontade específica disso? Que eu realmente quero um bolo de chocolate porque eu quero um bolo de chocolate, pronto, acabou, não é sentimental. Ou será que é porque eu estou ansioso? Ou será que, na verdade, eu não estou com tanta vontade assim e eu estou entediado? E aí classificar isso antes de comer. Porque se você tá com uma vontade 4 de 10, será que você precisa comer hoje? Ou será que amanhã talvez a vontade não vai estar mais relevante e amanhã seja melhor? Entendeu? Será que realmente é isso que você quer? Ou você está precisando de outra coisa que você está tentando mascarar com comida? Então tem todas essas questões. Sim, daí tem a questão das escolhas, né, Gabi? De fazer uma escolha mais saudável, né? Que se você estava falando para mim, até você me explicou a questão dos rótulos, né? Sim. Que é super interessante. Fala um pouquinho para o pessoal como que a gente pode escolher um alimento mais saudável, uma coisa, fazer uma troca, de repente, né? Escolher uma outra opção mais saudável. Você falar isso até me lembrou que quando a gente está, por exemplo, se é uma vontade de 4 de 10, não necessariamente eu preciso daquele alimento específico para matar minha vontade. Eu posso, às vezes, escolher uma coisa que seja menos calórica, mais saudável e que vai matar a minha vontade por aquele dia, mas que vai também não me afastar do meu objetivo. Então, por exemplo, colocar cacau numa banana e aquecer no micro-ondas, isso já tem um gosto de chocolate. Ou até mesmo ir no mercado e realmente olhar o rótulo e pegar uma opção mais saudável. Porque eu não sei se vocês sabem ler o rótulo, mas o primeiro ingrediente que aparece no rótulo é sempre o ingrediente que está em maior quantidade dentro daquele alimento. Então, por exemplo, se for açúcar, se for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é a farinha branca normal, o que eles escrevem dessa forma no rótulo. Então, tentar pegar alimentos que tenham esses ingredientes que a gente sabe que são mais nocivos, mas para o final da lista, porque aí eles estão em menor quantidade. É exatamente esse ponto do equilíbrio. Você pode comer, só que tenta escolher por opções mais saudáveis. Tenta comer numa quantia que seja suficiente, não precisa ser enorme. Uma coisa que a gente faz muito em relação a sentimentos também é assim, nossa, eu vou pedir um lanche hoje, então eu vou comer até passar mal. Só que assim, você poderia também comer lanche na próxima semana, não precisa comer de morrer hoje. Porque você tem outra chance para comer de novo, entendeu? E se você comer até morrer, você vai ficar se sentindo muito mal com você mesmo depois. Então, no fim, nem foi bom. É parar para refletir um pouco, sabe? E você também fala sobre aquela questão, eu vou deixar para comer o doce no final de semana, e aí a semana toda faz tudo certinho, quando chega no fim de semana, come tudo que tem direito e traga a dieta. A gente faz muito isso, né? Sim. Eu acho que é uma coisa assim que parece que já tá... Opa, quase que eu derrubo aqui. Uma coisa que tá meio que na nossa cabeça já, né? Parece que a gente acha que o fim de semana é o dia de comer doce, não sei.
Uhum. Parece que é meio que cultural, né? Sim, a Júlia até falou aqui que ela gosta de banana com canela, também é uma outra ótima opção. Então, sobre essa questão, geralmente a gente vive na restrição durante a semana, pensando no final de semana, nossa, no final de semana eu vou chutar o balde, eu vou comer tudo que eu passei vontade a semana inteira. E é exatamente esse o ponto, porque assim, não adianta você fazer uma restrição, fazer um déficit calórico aí durante a semana, e aí no final de semana você vai lá e, por exemplo, você teve um déficit de calorias, né? Tipo, te sobrou 1.000 calorias durante a semana. Daí no final de semana você vai lá e em um dia do final de semana você come 1.000 calorias. Já era o déficit da semana. E é fácil de comer 1.000 calorias. Se você pegar um lanche, uma batata, um refri e um sundae no Mac, já deu bem mais do que 1.000 calorias. Então, assim, talvez se você entrasse naquele ponto que a gente falou antes, de ir lá e classificar a sua vontade, e se for uma vontade maior do que 5, comer naquele dia. Não esperar para o final de semana e comer uma pequena quantidade, porque você não está numa vontade de 10. E no final de semana é uma vontade de 20. Já passou do 10. E é por isso que a gente chuta o balde. E aí acaba o equilíbrio. Então é realmente essa questão de classificar a vontade é muito importante, assim, porque evita essa compulsão de ficar esperando a semana inteira para chegar no final de semana e comer tudo que não comeu durante a semana. Sim, verdade. Mas é mesmo. E hoje a gente estava conversando também, né, sobre a questão do treino, né? Até você falou, né, que quando a gente faz uma atividade física mais forte, assim, vários dias na semana, e também a gente precisa de mais calorias, a gente precisa de um alimento específico, né, para não passar mal, não ficar, né, se sentindo mal depois, né? Então também tem essa questão que eu queria conversar com você, né? Para o pessoal que está voltando agora, as academias abriram, né? Está começando a voltar a treinar e estava se alimentando super mal, né? Porque estava em casa, relaxou, né? Quais alimentos que são importantes agora para o pessoal que está voltando a fazer atividade física? Isso é muito individual, assim. Depende muito de cada pessoa. Mas uma coisa que eu posso falar que é para todo mundo é que quando a gente faz atividade física, a gente causa microlesões no músculo. E essas microlesões, como se fossem micro machucadinhos, vão fazer o músculo causar uma inflamação no seu corpo. Então vai causar um estado de machucado mesmo. E esse estado inflamatório, ele causa vários prejuízos. E eu não estou falando para ninguém parar de treinar. Só que para você treinar e ter os seus resultados positivos, você precisa ter uma alimentação boa associada. Porque quando você associa a alimentação e o treino, você consegue recuperar essas microlesões e aí ter o ganho de massa muscular, ter a efetiva perda de gordura. Porque se você tiver essas microlesões, por exemplo, e aí não repor os nutrientes que você precisa para curar o seu corpo, vamos dizer assim, você também vai elevar muito o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol alto impede que a gente perca gordura. Então, realmente, é um processo que tem que estar aliado, treino e alimentação. E aí, a parte principal de um treinamento vai variar muito do objetivo da pessoa, do peso, da altura, tudo mais. Mas a parte principal de uma alimentação para treino é que você tenha muitos antioxidantes e proteína e carboidrato equilibrado. Então não é aquela questão que as pessoas fazem de, nossa, vou comer só frango com batata doce. Não, porque daí se você comer só frango com batata doce, tá, você pode até estar adequado em macronutrientes, que é a proteína e o carboidrato. Só que você vai estar muito inadequado na questão dos antioxidantes que vão tratar essa inflamação. Você não tem nenhuma cor na sua alimentação, você não tem frutas, verduras e legumes que são esses antioxidantes. E aí, como que você espera ter um bom resultado, sabe? Então, mas é muito, muito variável de cada pessoa. Por exemplo, se chega uma pessoa para mim que fala, mas eu detesto comer fruta, verdura e legumes. A gente vai pensar em outras estratégias de antioxidantes.
Tem alguns suplementos que a gente pode usar e tal, então isso é bastante individual. Mas a regra geral, assim, a sua alimentação tem que ser colorida e variada. Porque você até passou para mim, né? Que existem várias opções dentro dos grupos de alimentos, né? Que a gente pode escolher ali, né? Qual seria interessante, né? Até eu estava falando para você da alimentação, de você melhorar a sua alimentação com coisas que você tem em casa mesmo, né? A gente já conversou sobre isso, né? Saúde. Então o pessoal acha muito que eu vou fazer dieta, mas eu vou ter que comprar coisa cara. Porque tem que comprar não sei o quê, tem que comprar suplemento, tem que comprar. E às vezes não, às vezes tem como fazer um cardápio com coisas que você costuma comer mesmo, né? E tornar uma coisa mais fácil, né, para a pessoa, né? Não tem necessidade nenhuma de gastar mais do que você consegue gastar com alimentação, de comprar coisas novas. Muitas vezes, assim, às vezes vai ter necessidade de você colocar uma coisa que você não comia. Por exemplo, uma pessoa que não come nada de frutas e verduras e legumes. Essa pessoa, eu vou trabalhar em conjunto com ela para que ela aprenda as formas que ela gosta de comer, porque de fato, por exemplo, eu não gosto de pegar uma cenoura crua da geladeira e sair comendo, eu acho que o gosto é ruim. Mas eu gosto de uma cenoura, por exemplo, refogada com temperinhos. Então é achar também a forma como a pessoa gosta de comer. E muitas vezes a gente... o que um nutricionista vai fazer, às vezes, é até te dar essas opções, porque muitas vezes a gente falha na criatividade do que fazer. É verdade. E aí é realmente fazer as melhores combinações com aquilo que você tem na sua casa, na maioria. Porque também se eu chegar para você e falar, nossa, tá tudo errado, muda tudo. Você não vai conseguir seguir. Vai ser um baque muito grande. Mudar tudo é muito difícil. Então, é realmente um processo e são passos pequenininhos, adequando um pouco aquilo que você já faz. Às vezes, uma leve adequação de uma coisa que você não sabe já é 90% do seu resultado, sabe? Sim. É verdade, ó. Tinha até uma moça escrevendo aqui, ela parou de tomar refrigerante e emagreceu 8 quilos. Então você tá vendo? É o que você falou, às vezes era uma coisa simples que ela tinha que ter parado há muito tempo de fazer, né? Sim. E ela tava deixando pra lá, tava achando que não tava fazendo mal, às vezes, que a gente sempre faz isso, né? A gente acha, não tá fazendo mal, então eu vou continuar, né? E aí, quando ela parou, ela conseguiu o resultado que ela queria. Então, quer dizer, às vezes uma coisa muito simples que você pode mudar na sua alimentação, que pode te ajudar muito, né? E às vezes nem essa questão da exclusão, por exemplo, parar de tudo de tomar refrigerante. Se você conseguir equilibrar o resto do dia, o resto da semana, para que você consiga colocar esse refrigerante, que é uma coisa que você gosta, 1, 2 vezes na semana, quando te der mais vontade. E também não precisa ter essa quantificação, vou beber refrigerante 2 vezes na semana. Eu quero realmente, a minha forma de ver a alimentação é liberdade total. É você escutar o seu corpo e ver o que você quer naquele momento. Eu não preciso te falar, você é permitido tomar refrigerante 2 vezes na semana. Mas é tipo assim, pega e olha quando você de fato tá com uma vontade relevante daquilo, sabe? E aí você escolhe se você vai se escutar ou se você vai tentar outra alternativa. É a questão de fazer a escolha certa mesmo, né? De pensar na sua saúde, né? No que vai ser melhor para o seu corpo, né? O que vai acontecer no futuro, né? Se você fizer aquela escolha ali, né? Porque às vezes a gente come alguma coisa, acha que não tá fazendo mal, e daqui de 1 ano, 2 anos, você tá aí doente por conta daquela escolha errada que você fez ali, né? Então a gente sabe que isso acontece bastante também, né? Ô, Gabi, em relação à mulher, à saúde da mulher, queria que você falasse um pouquinho se tem alimentos que você acha que são bons para as mulheres por questão de hormônio, se tem alguma alimentação diferenciada que a gente pode fazer, né, por conta de todo o corpo feminino, né, de como que funciona o nosso organismo e tal. Alguma dica que você podia passar para as meninas aí que estão assistindo, né? Olha, tem alguns pontos que a gente pode conversar sobre isso. Então, alimentos que auxiliam
por exemplo, em sintomas da TPM, alimentos que ajudam em sintomas da menopausa, alimentos que ajudam a regular os hormônios femininos. Só que eu acho que o principal ponto que a gente tem que falar, que é o que vai englobar, assim, quase 100% da população feminina, é que muito mais é aquilo que a gente, às vezes, diminui a frequência, deixa de fazer, do que, de fato, o que a gente coloca. Porque praticamente a população inteira hoje em dia é inflamada, porque a gente dorme mal, a gente come mal, e isso causa uma inflamação muito grande. E esse causa essa elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que acumula gordura, que eu falei. Causa também, às vezes, algum problema tipo síndrome do ovário policístico. Isso tudo está relacionado com essa inflamação do corpo. Isso realmente impacta na progesterona, no estrógeno, que são os hormônios femininos. Então, a gente tem que... A inflamação, ela começa a ser combatida principalmente no intestino. Então, a gente tem que cuidar do nosso intestino para poder desinflamar o nosso corpo. E aí, a partir daí, os hormônios se regularem de novo. E como que a gente vai cuidar do nosso intestino? É muito essa questão de diminuir todos os alimentos que são inflamatórios. Não retirar, porque isso também vai te deixar estressado. Mas diminuir de fato. Então, diminuir farinha branca, diminuir açúcar, diminuir bebidas tipo suco de caixinha, refrigerante, porque tudo isso também vai muito açúcar. Regular melhor a hora que a gente dorme, porque eu até gosto de falar isso porque eu acho meio chocante. A gente tem 2 picos de melatonina durante a noite. Que a melatonina é o hormônio que vai controlar os nossos hormônios durante o sono, que vai regular a qualidade do nosso sono. Eles acontecem às 10 da noite e às 2 da manhã. Se você dorme depois das 10 da noite, você já perdeu um pico. Significa que seu sono já está prejudicado. E a sua inflamação possivelmente já está aumentada. Se você dorme depois das 2 da manhã, seu sono está muito ruim. Sua inflamação deve estar muito ruim. E geralmente é isso que a gente acaba fazendo. Então, é muito essa questão do que a gente vai fazer para se cuidar melhor. Então, por exemplo, tentar dormir um pouco mais cedo, tentar acordar um pouco mais cedo. Às vezes, só essa questão de desligar os aparelhos eletrônicos e as luzes da casa 1 hora antes de dormir já ajuda muito. A gente também, por exemplo, deixar uma janela aberta de manhã para você ter o sol na cara a hora que você acorda. Isso também já ajuda a despertar e regula um pouco esse ciclo desse hormônio. Então, isso já ajuda muito. Em relação aos alimentos que vão ajudar a regular um pouco os hormônios, isso varia muito de pessoa para pessoa também, porque às vezes a pessoa tem uma deficiência de, por exemplo, uma deficiência de zinco, uma deficiência de B12, uma deficiência de alguma vitamina. E aí isso faz com que aquela pessoa não sintetize tão bem os hormônios. Mas alguns alimentos que ajudam muito são, por exemplo, a soja para menopausa e para TPM, grão de bico. As sementes também são muito boas nessa questão, vegetais verdes escuros, tudo isso vai ajudar muito nessa questão dos hormônios em si. Então, a lentilha também, são mais essa questão das proteínas vegetais. As proteínas vegetais, elas ajudam bastante no controle hormonal mesmo. Proteínas vegetais, o que são lentilha, grão de bico, ervilha, feijão, todos esses alimentos. E é legal até a gente falar sobre isso, porque não só na questão dos hormônios femininos, mas até nessa questão de uma maior disposição, maior bem-estar. Isso tudo vai acontecer quando você controla um pouco melhor a sua alimentação e o seu sono. E isso é, assim, crucial para emagrecimento, por exemplo. Porque ajuda muito o corpo a não acumular gordura. Com certeza. E você falou da questão de conseguir, por exemplo, a pessoa que tem a hipertensão, a diabetes, um problema de tireoide, né, como aconteceu comigo, vários outros problemas que a gente faz lá o exame, dá uma alteraçãozinha, você consegue resolver isso sem o medicamento, né? E você precisar tomar um medicamento que pode te fazer mal em outra coisa, né?
Então, dá para resolver com alimentação, né, Gabi? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que acha que, como eu, estava preocupado e, de repente, até tomando remédio há muito tempo, sendo que dava para resolver só com alimentação, né? Então, se conseguir, melhor, né? Eu acho que dentro dessas questões, assim, a gente entra muito, por exemplo, na questão se for um colesterol, se for... vou falar do colesterol primeiro. O colesterol é possível, sim, ser controlado sem remédio. Só que você precisa criar uma rotina de alimentação saudável e exercício em que você realmente cria uma consistência. Você vai ter que fazer aquilo todos os dias, como se fosse tomar o remédio. É uma escolha sua. E, inclusive, para que a alimentação surta bastante efeito na questão do colesterol, por exemplo, a gente tem que ter um consumo muito mais alto de fibras, então dessas proteínas vegetais, verduras, legumes, frutas, do que a gente normalmente tem na nossa rotina normal, atualmente, todos nós. Eu consegui, só para quantificar em números, para ficar mais visível, eu consegui sim abaixar o meu colesterol a níveis normais, sem remédio. Só que isso levou algum tempo e eu fui de 10 gramas de fibra, que é o que a gente come em média, para 50 gramas de fibra. Isso é muita coisa. Então, eu multipliquei por 5 o tanto que eu estava comendo, praticamente. E aí, a partir daí, eu tive algum efeito. Então, realmente é uma mudança bastante grande, mas é possível, sim, de ser atingida. E, por exemplo, eu acho que a parte mais legal é que, por exemplo, em questão do refluxo, o remédio para refluxo, para azia, é um remédio que acaba fazendo muito mal para o corpo a longo prazo. E é um remédio que muitas pessoas atualmente tomam. E isso é muito possível da gente melhorar com a alimentação também. Mas eu acho que é bom que a gente deixe bem claro que isso varia muito do seu quadro também. No começo, pode ser sim que não dê para tirar o remédio do supetão e a gente continue só com a alimentação. Muitas vezes você vai precisar ter uma associação dos dois até que os seus parâmetros fiquem normais e aí a gente consiga ir tirando o remédio aos poucos. Mas uma opção boa também é que muitas vezes a gente consegue melhorar muita coisa com a suplementação de algum nutriente que está faltando, de alguma vitamina, de algum mineral, e isso não vai trazer malefício para o seu corpo como traria um remédio para mascarar um sintoma, por exemplo. Então, acho que a partir daí a nutrição também é muito positiva. Sim, e tudo com acompanhamento médico, né? Então, você vai no médico, faz o exame, aí você leva para nutricionista, né? E aí o profissional da nutrição vai montar aí toda a parte de alimentação, né? Mas tudo com acompanhamento médico também, né, Gabi? Sim, com uma equipe profissional do seu lado. Eu acho que eu fico até meio com medo de citar, às vezes, vitaminas e minerais aqui, porque eu tenho medo das pessoas irem lá e comprarem e começarem a suplementar por conta. A gente também faz muito isso, né? Mas é muito importante realmente ter esse acompanhamento profissional de médico e de nutricionista junto, principalmente se você já tem sintomas ou já tem uma doença instalada. Sim. Eu queria que você falasse, então, Gabi, para a gente encerrar aqui, deixa eu ver que horas são. Já deu 48 minutos nossa live. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo de atendimento online, né? Explicasse um pouquinho para o pessoal como que é esse trabalho. Gente, eu falei para vocês lá no Instagram da Gabi, né? Quem chegou agora, ela posta várias coisas legais, ela faz publicações falando sobre alimentação, faz vídeos, né? Ela fala bastante coisa legal nos stories também, onde ela até colocou stories lá super legal, né? Eu vi agora antes da live. Aí, então sigam o Instagram dela para vocês ficarem por dentro, né? De todas as informações. Aí ela coloca lá, como que chama? Gabriela Nadai Nutri. Não, e-book, né, que você fez? Eu fiz um e-book de... Eu vou te chamar depois, a pessoa que colocou, quero constar. Tá bom, é a Juliane, eu tenho. Tá bom.
Então, gente, ela faz e-book, né? Eu fiz um e-book de compostagem e um e-book também sobre, como posso explicar? É sobre essa questão mesmo da alimentação e como isso impacta nos nossos hormônios e nessa saúde inflamatória do corpo e tudo mais, para a gente realmente conseguir ter mais bem-estar através da alimentação. O outro e-book fala um pouco disso. Então fala pra gente do seu trabalho online aí com o Gabriel que você tá fazendo, o seu sozinho também. Explica pro pessoal aí como que funciona. Juliane, eu vou mandar pra você, tá? O contato dela aqui. Vou mandar pra você lá no ar. A parceria com o personal é realmente porque a gente pensou que pode ser que tem muitas pessoas que ainda estão com medo de voltar para academia, de se expor e tudo mais, mas como você falou, agora a gente está em casa, é um período muito bom para começar a se cuidar. E é o que a gente falou aqui no meio da live até. Se você quer chegar num resultado e você quer chegar num resultado da melhor forma possível e até com menos tempo, é muito importante ter essa associação entre exercício e alimentação. E aí, a gente, pensando nisso, criou esse projeto. Então, a pessoa vai passar em consulta comigo, é uma consulta um pouco mais rápida do que uma consulta sozinha, que não é nessa consultoria de pacote, porque essa consultoria de pacote tem um tempo limitado. E aí a gente vai trabalhar mais nas questões realmente, por exemplo, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento, e aí ver mais esses macros, então adequar proteína, adequar carboidratos, para que a pessoa chegue no objetivo treinando e comendo direito. Mas nem sempre, em um mês, por exemplo, porque essa consultoria dura um mês, eu vou conseguir tratar sintomas, adequar micronutrientes. E aí, muitas vezes, seria bom, se a pessoa já tem sintomas, já tem alguma doença, que a pessoa passe na consulta. Então, essa é a diferença entre a consultoria e a consulta. E daí, a consulta comigo, eu estou atendendo online ou presencial. E aí a consulta online, ela é a mesma coisa da consulta presencial, dura ao mesmo tempo. Minha primeira consulta tem duração de 1h30, 2 horas, então ela é bastante completa. A gente vai abordar todas as questões. Então, se você tem alguma doença, se você tem algum sintoma, como que é a sua rotina, o que você gosta de comer, o que você não gosta, o que você acha que tá bom e o que não tá, o que dá para melhorar. E também muito essa parte das questões emocionais relacionadas com comer, porque isso também impacta muito em como a gente se sente e em qual resultado que a gente vai conseguir chegar. E aí tem todo um trabalho em cima dessa questão emocional também. Então vai muito da demanda que a pessoa vai me trazer. Muitas vezes eu acabo adaptando totalmente meu protocolo de acordo com a demanda que a pessoa me traz, para realmente atender a pessoa da melhor forma possível. E, bom, eu acho que é isso. Daí, se alguém tiver alguma dúvida a mais ou quiser saber mais alguma coisa, também dá para me chamar. E aí, na questão do personal, é uma planilha de treino também, que ele vai passar, e aí ele faz uma consultoria, vê se você está fazendo os exercícios certos, e aí corrige seus exercícios e tudo mais. E aí, depois você fica com uma planilha de treino para o mês. E aí tem todo um acompanhamento, tanto da minha consulta quanto da consultoria, por WhatsApp durante o mês todo. Para tirar dúvidas. Sim, olha que legal, gente. Então, são 2 opções aí para você que está escutando. A primeira opção é a consultoria da Gabriela com o Gabriel, que é o personal. Então, é Gabriela e Gabriel, a dupla. O Gabriel foi meu professor também de dança, viu, gente? Eu também garanto que ele faz um ótimo trabalho, viu? Então, os dois juntos, eles passam aí umas dicas para vocês. A Gabi vai adequar a sua alimentação, né, para você poder fazer os treinos, tudo certinho, o acompanhamento. E tem a consulta com a Gabriela também, né, e aí é só na parte de nutrição. E ela atende online, gente. Então, se quem quiser fazer, você que está aí do Brasil todo, do exterior, tem o pessoal do exterior também, viu, Gabi? E os brasileiros que moram fora do Brasil aí,
Entre em contato com a Gabriela aí no Instagram dela, tá? Ela colocou aí Gabriela Nadai Nutri, para você entrar lá, manda um direct para ela, lá tem os contatos dela do WhatsApp, tem e-mail, né? Então marca a sua consulta, é tudo online, então você não precisa sair da sua casa, não corre risco nenhum, e é a mesma consulta que você faria com ela presencial. Então tem bastante conversa, né? Ela vai adequar tudo para a situação que você está passando aí, para a sua necessidade, né? E é bem legal, gente. Eu recomendo super, né? Tô aí já com ela cuidando de mim há quase 2 meses, né, Gabi? Uhum. E tá dando certo, tô gostando muito, tô me sentindo bem. Já deixei meu remédio do estômago, né? Que já foi uma vitória. Não tá sendo fácil, gente. Não é fácil, não é segredo, né, Gabriela? Não tem uma receita mágica, mas tem que tentar, viu, gente? Que dá certo, né? Então, se vocês quiserem, gente, entrem em contato com a Gabriela aí, tá? Porque é um trabalho bem bacana que eles estão fazendo. E agora é uma nova situação, né, Gabi? Vocês, todo mundo está se adequando a essa questão online, né? Como fazer o atendimento online, né? Sim. E é até interessante que também até isso varia do que a pessoa pode fazer. Porque, por exemplo, se a pessoa preferir, a gente faz a consultoria pelo WhatsApp mesmo, ou por Skype, ou por Zoom. Dá para fazer por onde que a pessoa, o aplicativo que a pessoa tiver instalado, para facilitar. Quem está na cidade de Limeira, né, em região, pode fazer a consulta presencial também, tá, gente? Sim. Então, entra lá no Instagram depois para vocês verem, tá? Ô, Juliane, já mandei para você o Instagram dela, tá? A Juliane é muito bacana, você vai gostar muito dela, viu, Gabriela? Ela vai entrar em contato com você aí, tá? Uhum. Gabi, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Antes da gente encerrar, mais alguma dica que você queira postar? Alguma coisa que faltou falar aí? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se vocês quiserem mais dicas, até dá para entrar também lá no meu Instagram e ler o e-book, que ele tem muitas dicas e vai te ajudar a entender muito melhor seu corpo. E é realmente isso que a gente deixou bem claro aqui, sabe, gente? Se vocês querem mudar, até mesmo por uma questão mais emocional nossa mesmo, é muito mais fácil quando a gente tem uma pessoa que acompanha a gente, que direciona. E é para isso que a gente pensou nesses projetos também, é para isso que a minha consulta tá online também, para conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis, porque eu sei o quão difícil é a gente tentar mudar sozinho, principalmente com uma coisa que não é personalizada pra gente, que a gente pegou no Google, que às vezes a gente fica tentando fazer e não dá resultado, porque não é pra gente. Então, é isso, sabe? Se você quer fazer alguma mudança, eu vou ficar muito feliz de ajudar. Tá bom, Gabizinha, quero agradecer muito você, viu? Ai, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu quero dizer que eu fico muito orgulhosa, né, gente? Porque, igual eu falei pra Vitória, né? Eu vi essas meninas tão novinhas, assim, né? Daí agora ela já tá formada, trabalhando e fazendo um trabalho super legal, diferente. E eu acho super legal. Então, quando eu vi que ela já tinha se formado, eu já mandei mensagem. Falei, eu quero ir. Né? Sim. Falei, eu quero, já quero ser paciente. Porque eu sei que é uma menina do bem, uma menina super família, e estudou muito, né? Fez uma ótima universidade, então com certeza vai ser uma grande profissional, né? Sempre. E eu fico muito contente, viu, de ter você aqui. Eu trouxe você aqui porque realmente é uma pessoa que eu admiro, né? Ai, e vejo você fazendo um trabalho legal, né? Tô gostando muito. Então, eu gostaria mesmo de que as pessoas tivessem acesso, né? Que pudessem ouvir você falando. E eu tenho certeza que todo mundo gostou, que foi uma coisa muito legal. Acho que todo mundo aprendeu bastante aí, né, gente? E ela tem muito mais a ensinar, viu, gente? Não sei. Então, vocês entrem lá no Instagram dela. Porque ela posta um monte de coisa legal. Né? Ai, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu também, obrigada, tá? Tchau, tchau. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, tá?
Um beijo para todo mundo. Quero agradecer todo mundo que acompanhou todas as lives, tá? Um beijão para vocês. Um beijo, Gabi. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. A live vai ficar gravada, viu, gente? Então, quem quiser assistir, pode assistir novamente.